I will fight for you, Albuquerque. Better Call Saul terminou hoje. Eu vou falar um pouquinho da psicologia da série. E é uma série muito profunda. Que série foi essa, meus amigos? Então hoje a gente vai vamos falar um pouquinho, dar uma pincelada sobre a série. Mas assim, que soco na boca do estômago. Que série foi essa? Vince Gilligan é um monstro. E Better Call Saul trouxe ali, no seu último episódio, e ao longo da série inteira, um dos tópicos mais caros para a psicologia, que é o que a gente vai falar hoje, a integração psicológica. A série nos colocou durante as 6 temporadas que teve, acompanhando o Saul, que nos faz rir, ao mesmo tempo que nos faz ter asco, nojo, lamentar pelas escolhas dele, ficar apreensivos, sem a gente ter a clareza que a gente está ali, na verdade, olhando para um espelho. O Jimmy lutou a vida toda com os traumas dele. Quero dizer, lutar não. Fugir, ele fugiu, como a maioria de nós fazemos. E vejamos, nem sempre lutar ou fugir é uma opção. Quando era pequeno, o Jimmy não podia impedir que o pai dele fosse enganado por ser ingênuo demais e o bairro todo, todos os bandidos, cafajestes, dessem risada dele, que levou à falência do pai. Em alguns momentos da nossa história, o que nos aconteceu naquela época não era algo negociável, como não era para o Jimmy quando ele era uma criança. Fugimos de olhar para aquilo por 2 motivos, para aquela dor. Primeiro é porque a dor é grande, dói. E segundo, e é onde mora o calvário de toda a humanidade, é que diante de muitos momentos da nossa vida, dentro das possibilidades, da resiliência que a gente dispõe, nós temos que nos defrontar com a impotência. E a impotência dói muito mais do que a dor do fato. E o nosso reflexo, quando a gente fica impotente, é fugir. Seja para outro lugar, seja para dentro de nós mesmos. E o problema principal não é fugir naquela hora, é continuar fugindo ao longo da vida. Construindo personagens que não são nada além do que a exata sombra daquilo contra que a gente estava lutando, contra o que originou essa fuga. Se a gente olhar para uma sombra, ela vai ter exatamente os mesmos contornos do objeto a que ela pertence. Por mais que seu preenchimento seja diferente. Sombra nada mais é do que escuridão contida pelos contornos da dor. Nesse caso, pelos contornos daquilo que nos aconteceu. E não é à toa que Breaking Bad e Better Call Saul se passam no deserto do Novo México. Por mais que você coloque metas externas numa situação como essa, metas ali a serem cumpridas externamente, ganhar dinheiro, ficar famoso, se elas não partem de uma aceitação, de um acolhimento, integração de quem você é, pelo que você passou, os erros que você cometeu, nada disso importa. Será sempre dinheiro voando pelo deserto. Algo mais inútil impossível. De que adianta o dinheiro que o Saul e o Walter construíram ao longo da história, se esse dinheiro só servia para camuflar aquela busca desesperada de reconhecimento deles? De que adiantam todos os aplausos do mundo se quando você está no palco e olha para a plateia, você não vê a cabecinha da pessoa para quem a peça foi escrita e encenada? Jimmy construiu muitos personagens ao longo dos anos. Ele foi o Jimmy McGill, foi o Jimmy escorregadio, Sleeping Jimmy, foi o Saul Goodman, foi o Gene, sendo que todas essas personalidades são, ao mesmo tempo, uma fuga das anteriores e, assim como também são uma continuação dessas personalidades anteriores. O Jimmy criança impotente gerou o Jimmy ávido por reconhecimento, que era o Sleeping Jimmy, que gerou o Jimmy que buscou ao mesmo tempo ser uma paródia do irmão, que era o homem que amava a lei, enquanto também buscava superar o Chuck, que é o irmão dele. O que aconteceu com o Jimmy nada mais é do que o que acontece com a gente na nossa vida. As poses que treinamos na frente do espelho, as falas prontas, a imagem que nós nos esforçamos tanto para polir como se fôssemos o personagem principal de toda a vida, sendo que na realidade, embaixo daquele verniz, a gente tende a enterrar quem nós somos de verdade, bem lá no fundo. A gente quer estar ali sobre os holofotes da vida,
mas não colocamos a nós mesmos, quem somos de verdade, quem deveria de fato ser o personagem principal da nossa vida, embaixo do holofote. Embaixo do holofote. Nós nos escondemos, seja atrás de diplomas, de patrimônio, de likes, estética, de poder, escolha. Correndo pelo deserto, continuamos ali. O que nos leva ao julgamento do Jimmy /Saul. Ali, o Saul Goodman é o advogado do Jimmy McGill e ele vence. Ele mostra que ele poderia conseguir uma pena irrisória perto dos crimes que ele cometeu. Ele se diverte, faz chacota diante da viúva do Schrader, dos outros advogados e promotores. Ele não deixa que ninguém na corte fale. Saul venceu o seu último caso, mas tem alguém para quem ele não poderia se defender usando retórica e sendo bagre ensaboado que ele sempre foi, que era para ele mesmo. O mundo lá fora para ele, sem que ele passasse por esse processo de julgamento de si por si mesmo, seria apenas mais um deserto. Ele seria o eterno bode expiatório carregando sobre a cabeça a culpa de ser quem não é, e não podendo ser quem é, e não poder ser quem você é a maior maldição de todos os tempos. Aqui na cena do julgamento, durante toda a série também, ela representa o melhor do Saul Goodman. A única doação de amor que ele teve e conseguiu fazer por alguém externo. Não é Saul quem salva Kim no final das contas, é a Kim que salva o Saul. E ali, diante dela, ele percebe que não dá mais para fugir da sua máquina do tempo, que é um tema muito caro para a psicologia. Voltar, olhar para trás, olhar para a dor. No tempo certo, com a resiliência certa. Ele precisa ali olhar para trás e reconhecer a dor, verbalizar para si que gostaria de ter feito diferente. Assumir que essa é a situação atual dele. Mas fazer aquelas imagens que antes eram estáticas na vida dele, como o encontro e a conversa com o irmão, fazer elas ganharem vida. Conseguir fazer com que elas voltem a se integrar no tempo, fazer parte do tempo. E por isso perceber que elas estão no passado. A sensação desse tipo de liberdade, desse tipo de situação que proporciona liberdade, ela é indizível e incomensurável. Mesmo com o paradoxo dele estar preso na cadeia, ali ele está livre. Para quem consegue fazer as pazes com aquela pessoinha que enterrou bem fundo dentro de si, como diria Shakespeare pela boca de Hamlet, eu poderia viver recluso numa casca de noz e ainda assim me considerar rei do espaço infinito. Enquanto não há integração, existirão imagens de dor estáticas. Imagens das quais nós vamos fugir. Essa é a definição não apenas do que é trauma, mas categoriza uma parte imensa do que é o sofrimento psicológico. E olhemos para essa integração do Jimmy. Na prisão, se você perceber bem, as 3 personas que o Jimmy construiu estão lá. O Jimmy está assando os pães, Jimmy está fumando com a Kim e Saul fazendo o gesto da vitória. E é disso que se trata, a integração. Não se trata de perder, se trata de parar de fugir de si mesmo. Ou seja, o caminho que você construiu, ele não vai ser apagado quando você olha para trás e faz as pazes com o passado. Ele vai se integrar com o começo, que é, ao mesmo tempo, um novo começo e um final diferente para a história que você começou lá atrás. A diferença é que agora você tem, de fato, força, mais maturidade e tamanho para fazer diferente.